seja muito bem-vindo a mais um podcast projetista de produto aqui na Dortec Academy. Isso aí. Bom, aqui nós discutimos estratégias e boas práticas rumo à sua evolução, expertise em desenvolvimento de produto em projetos de produto industrial. Para que você se torne um profissional cogitado, né, dentro da área, por várias empresas e multinacionais e ganhando a partir de 5 dígitos. Eu sou Anderson Doria. Isso aí, Gabriela Vasconcelos. E vamos nessa. O tema de hoje é como gerar oportunidades de negócio em meio a uma crise. Tema bom, hein? Tema bom, porque em meio a uma crise é quando a gente tem escassez, e quando a gente tem escassez a gente não tem oportunidades, né? Ou melhor, a gente não enxerga as oportunidades. Exatamente. Crise a gente sempre vai ter, né? Infelizmente. Na crise tem a evolução também, né? A crise força o crescimento, força buscar outras alternativas. Exatamente. E assim, normalmente as empresas já sabem disso. Alguns de nós, seres humanos, acabam não tendo essa sacada, né? Mas até por intuição, até por jeito normal, né? Você acaba sendo forçando a melhorar, a buscar outras oportunidades. E aí, o que traz isso? E o que te leva a fazer isso? É a crise. Exatamente. É o problema. Tá desempregado. Aí você tá desempregado e você olha assim para trás e fala, caramba, eu fiquei tanto tempo aqui nessa posição, sei lá, trabalhando e não evoluí. Eu só sei... Estagnou. Por exemplo, eu só sei CAD, por exemplo. Ah, mas o cara quer a oportunidade de... Você foi desempregado, você ficou, né, foi desativado, e aí você tem a oportunidade para ser um engenheiro. Ah, mas eu não sei fazer engenharia, eu só sei CAD. Ah, não, mas eu preciso de um cara que saiba CAD e engenharia. Enfim. Então, quando você estagna num problema, numa crise, né, e a gente fala crise mundial, crise de pandemia, ou crise econômica, que é o mais comum, né? Uhum. Né? Ou guerra, enfim. Isso tudo gera problemas, gera que você, se você não estiver bem numa posição, você acaba ficando ruim. E você falou uma coisa interessante, Anderson, porque assim, as empresas, elas sabem disso, né? E as empresas que estão preparadas, né? Que é comum você se preparar para momentos como esse, obviamente que nem tudo vai ser 100% de acertos, tem os momentos que são difíceis para tudo na vida. Não só as empresas, mas o profissional também. O profissional também tem que estar preparado, né? Então, quando a empresa sabe disso, a empresa bem estruturada, que tem bases firmes, ela se prepara com uma reserva, né? Justamente para, nesses momentos, ela injetar para conseguir passar por essa crise bem. Porque se ela não injeta, se ela não investe, se ela não se prepara e não tem essa base, ela não passa. Ela tende a falir. Isso é algo normal. Assim como as pessoas também. Se você não tem um planejamento financeiro, por exemplo, se você não tem uma base firme, se você não tem um psicológico legal também, quando você passa por certas dificuldades, né, ou crise, você tende a entrar em desespero e acabar perdendo tudo que você tem, né? Exatamente. E você acaba não enxergando oportunidades que se abrem, né? Novos caminhos que se abrem em meio a uma crise. Então, você precisa ter essa base, né? E você precisa ter essa base justamente para investir na hora da crise. Exatamente. Então, na hora que você está desempregado, é que você tem que pegar a sua base que você juntou para investir em novos caminhos. E aí você vem, como que você gera novas oportunidades de negócio? E quando eu falo negócio, ou está empregado em alguma empresa, porque o negócio está vendendo seu serviço para a empresa de pagar, ou você ser um autônomo e vender seus serviços. Como que você faz em meio a uma crise? A crise, ela gera oportunidades. É fato. É ruim, de um lado ela gera oportunidades. Por quê? Porque numa crise, as empresas precisam economizar. Elas precisam ter outras soluções de como continuar ganhando dinheiro ou passar por aquele momento difícil. E uma das soluções é contratar autônomo. Então, ao invés de eu pagar um cara CLT, eu vou contratar horas de trabalho. E aí, como é que você se posiciona? Se você estiver bem preparado, se você souber dentro do perfil 7DMA, você consegue entregar soluções, você consegue vender sua hora, vender seu serviço para mais de uma empresa. E nesse momento, você gera oportunidade. Sim. E aí você vai perceber que você vai ganhar mais dinheiro do que você ganhava antes.
Isso aí. E é quando você percebe essa sacada, é justamente o investimento que você faz, né? Em você. A empresa investe, obviamente, na empresa. E você investe em você, né? Como autônomo. Então, quando você percebe essa oportunidade, essa sacada, e aí você usa toda aquela base que você tinha sólida e investe em você, você enxerga as outras oportunidades e às vezes você começa a ganhar mais do que o que você estava ganhando antes da crise, né? Antes de uma dificuldade, né? Exatamente. Então, Anderson, como é que a gente gera essa oportunidade em meio à crise, né? Como é que a gente faz isso acontecer? Primeiro ponto. Você tem que... o nosso pilar, na Dortec Academy, define 3 pilares. Foco, prática e comunidade. Como é que você gera essa oportunidade? Se você tiver foco no que você quer, no seu aprendizado, se você tiver prática, fazendo atividades, aprendendo, principalmente com a mão na massa, com as experiências do dia a dia, que é o que a Dortec Academy traz dentro das nossas lives, e se você estiver dentro da nossa comunidade, você vai ter conteúdo relevante para que você aprenda. Então, como é que você faz para poder estar nesta posição? Desenvolva habilidades 7DMA. Se você faz isso, você está pronto para qualquer oportunidade dentro da engenharia de produto. Isso aí. Exatamente. Então, é assim que você gera a oportunidade. É você desenvolvendo habilidades que as empresas vão querer. Então, em meio a uma crise, as empresas precisam se otimizar também. Por quê? Porque elas precisam estar na frente. Então, a gente vive num mundo capitalista, existe concorrência, existe mercado brigando com empresas brigando com outras empresas para dominar o mercado, né, de determinado ramo ou nicho, enfim. Então, elas precisam se otimizar. Se o carro não tiver tecnologias cada vez melhores, ele sai de linha. Ninguém vai querer pagar o mesmo preço, né? Vamos falar de preço. Ninguém vai querer pagar o mesmo preço em um produto que está desatualizado. Você não vai querer comprar um celular que era de antigamente. Você vai querer um cada vez mais tecnológico. A mesma coisa do carro. Então, as empresas, elas precisam otimizar. Elas precisam investir. E como é que faz isso? Você precisa ter habilidades também. Você precisa estar no mesmo nível e entregar para a empresa aquilo que ela precisa. Exatamente. Que são as habilidades 7DMA. E tem um detalhe. É isso aí. E tem um detalhe. Em meio a crises, algumas empresas nascem. A Dortec nasceu na crise de 2008 e 2009. Foi lá que ela nasceu. Porque eu trabalhava numa empresa e eu já tinha minha veia empreendedora e eu não queria continuar naquela empresa. Eu queria dar o meu próximo... Porque eu voltei a trabalhar para a CCLT porque eu tinha uma outra empresa que tinha quebrado, né? Então aí eu fui trabalhar, ganhei experiência. E aí eu falei assim, eu vou fazer o seguinte, ao invés de eu estar num contrato, eu vou sair e eu vou vender meu serviço. Eu arrisquei. E eu consegui o primeiro contrato. Pronto, vendi o primeiro serviço, primeiro contrato, e a empresa só contratou porque era eu, porque ele conhecia meu trabalho. Tudo bem, e tudo começa assim, com a confiança. 2 meses depois eu consegui mais um contrato. E aí eu comecei a dizer, só que eu não tinha mais, aí no terceiro contrato eu não tinha mais tempo. Eu não conseguia mais atender os 3. O que eu fiz? Eu contratei o meu primeiro funcionário, que é um amigo meu, Stefano, que mora, hoje é italiano, mora na Itália e tal. Ele foi o primeiro contratado registrado na Dortec. Na verdade, o segundo, né? Porque o primeiro foi o contador. Importante. Entendeu? Então, e aí nasce. As empresas nascem em meio à crise também. Sim, é justamente o que a gente tá falando aqui. Que é esse exemplo ótimo, né? Que é o da própria Dortec, que você deu, que foi em meio a uma crise. Você enxergou uma oportunidade, graças a Deus não chegou a você ter sido desligado para enxergar essa oportunidade, mas você enxergou essa oportunidade em meio a um momento difícil que poderia até acontecer, enfim, algo do tipo. Então, quando você investiu, você tinha sua base sólida e você investiu em algo novo, né? Uma oportunidade nova como autônomo e deu certo. E dá certo, né? Quando você bota seu foco, sua determinação e você tem as habilidades para isso... Isso é importante. É muito difícil dar errado. É muito difícil. Então, você precisa se especializar, obviamente, né? Você já tinha essas habilidades que você adquiriu ao longo de sua vida. Então, você já era um profissional 7DMA, né? E enxergou essa oportunidade e botou seu foco, sua determinação nela. Então, é praticamente, assim, a chance disso dar errado é muito pouca.
As dificuldades existem. Sim. Porque quando eu montei a Dortec, né, tudo não são flores, né? Sim. Passei por vários problemas, várias crises depois, mas uma coisa é super importante. O perfil 7DMA te dá sustentação para que você consiga novos trabalhos, para que você consiga entregar. Sabe por quê? Porque olha só, eu sou um profissional que quando eu montei a minha empresa, eu fiz o primeiro trabalho. Eu fui executar, então eu era um autônomo. Eu não tinha uma empresa, né? Existe uma diferença entre empresa, né, e negócio. Eu tinha um negócio, não uma empresa. Então, eu vendia minha hora de trabalho. E eu sei fazer. A partir do momento que escalonou, o que aconteceu? Eu tinha funcionário que não atendia normal, não atendia a todas as minhas necessidades, e eu executava, eu ensinava ele. E aí nasce a história da Dortec Academy. Eu ensinava para ele, falava assim, tem que ser feito assim, vamos lá, eu te ajudo. Pá, 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 pá. E aí a coisa acontecia. Entendeu? Então, eu nunca deixei um cliente meu na mão, desde o começo até hoje. Sim. Por quê? Porque eu não só sei mandar, fazer, olha, chegou um trampo, tem que fazer. Eu sei executar ele também. E isso faz com que a sua empresa seja mais sólida. Exatamente. Entendeu? Como qualquer coisa na vida, né? Você não pode vender, digamos que seja uma área de venda, você não pode vender algo que você não conheça. Exatamente. Você precisa entender para você ter argumentos suficientes para vender. Então, a mesma coisa é uma empresa de engenharia. Você precisa saber fazer todo o desenvolvimento para que você consiga atender a seu cliente de forma excelente. Porque senão, sai da mão, né? Perde a mão totalmente. Então, até para você ser um autônomo em qualquer coisa, você precisa se especializar naquilo. Exatamente. E por que a gente defende tanta área de desenvolvimento de produto? Porque é uma área próspera, né? O profissional hoje, como projeto de produto, tem muitas oportunidades. E tem poucos profissionais especializados, tem poucos profissionais 7DMA, né? Então, aí por isso que a gente fala. Então, quando você investe em se especializar, se você já teve uma oportunidade de ter um contato ou não, ou você já viu ou não sabe nem de onde é, então tem essa oportunidade de ter esse contato, tem essa oportunidade de pesquisar mais, e a gente tem lives excelentes falando sobre como é um profissional, um projetista de produto. Então, busque saber, porque é uma área que vale muito a pena você se especializar, principalmente em meio a uma dificuldade, né? Uma crise. Vale muito a pena e tem muito mercado disponível para isso, né? E paga muito bem. Sim. Paga muito bem. Sim. E aí a gente tem exemplos, né, Anderson, de empresas que estão... Assim, a gente tem uma crescente muito grande. A gente já trouxe exemplos também da Tesla, que vai investir. Então, a gente tem... já tá trazendo já essas oportunidades, né? A gente já tá mostrando essas oportunidades que muita gente não conhece, não tá sabendo. Então, a gente tá trazendo oportunidades que ainda estão em sigilo ainda. Porque quando sai em todo que é lugar, é porque já passou o pico. Então, enquanto não chega... Muito boa. Enquanto não chega no pico, fica ainda... Ó, eu vou dizer, vou seguir o que a Gabriela tá falando aqui. Sim. É o seguinte, eu não posso dar spoiler, né? Não pode falar, não pode falar. Mas a gente sabe que o carro elétrico já não é mais nenhuma novidade. Sim. Só que o carro elétrico já existe, funciona, etc. Só que agora as montadoras no mundo têm que se adaptar a essa realidade. E no Brasil não vai ser diferente. Então, se prepara, não posso falar quem é, mas já vai investir muita grana no carro elétrico, em novos projetos. E essa é a oportunidade de você vender seu serviço PJ. E você só vai conseguir fazer isso se você estiver dentro do perfil 7DMA. Sim. Se você souber... Né, tiver as habilidades que te leve a ganhar 5 dígitos, que te leve a você entregar soluções para a empresa que você trabalha ou que você presta serviço de forma rápida e eficaz. E o cara vai falar assim, caramba, velho, você consegue resolver, vem cá, e te contrata. Exatamente. E vai ter muita oportunidade, como você falou, como autônomo. Por quê? Porque é uma oportunidade de negócio, inclusive, né? Justamente por isso, às vezes é um trampo, né? Desenvolve aqui essa maçaneta aqui de porta, né? A gente tem até aqui um produto legal desenvolvido pelo nosso time. Então, desenvolve aqui. Então, você desenvolveu, entregou, fez o pacote de horas, o cara te pagou e pronto. E aí você já consegue ir para outra peça, e outro projeto, e outra empresa. Então, você consegue pegar um grupo de projetos simultâneos que te alavancam até mais do que 5 dígitos, né? Acima de 5 dígitos. Então, essa oportunidade PJ é muito interessante no mundo de hoje, né?
é uma realidade nova. Nem sei mais se é nova, porque pra mim já tá tão comum. tão comum. Não sei nem mais se é nova. Então, é uma forma de você ter vários lugares da onde você fazer uma renda, né? Exatamente. Do que você só ter um lugar que você entra lá 8 da manhã, sai 5 da noite e tem só aquela renda ali. Você não consegue outras opções. Então, é uma oportunidade de negócio. E é uma oportunidade de negócio clara e eficiente, né? Exatamente. Então, quando a gente tá falando de carro elétrico, a gente vai trazer outros exemplos e a gente tá sempre trazendo, são coisas ainda que não chegou no topo. Porque quando lançar isso, que vier ao conhecimento de todos, já vai estar pronto, né? O desenvolvimento de um carro começa muito antes do seu lançamento. Com certeza. Então, é lá no início que precisa de profissionais. Então, é lá no início que precisa de profissionais capacitados para acompanhar o desenvolvimento. Então, quando anuncia um carro do ano 2022, por exemplo, esse carro já foi desenvolvido há muito tempo atrás. A tecnologia que está nele hoje já foi desenvolvida há muito tempo atrás. Então, não é algo que desenvolveu ali naquele ano, né? Não é daquele ano. Então, por isso que quando a gente está trazendo essas notícias quentinhas assim, é porque ainda não chegou no conhecimento de todos, é porque ainda está em desenvolvimento e está precisando de profissionais. Exatamente. E dá tempo ainda de se preparar. Quer ver um detalhe? Você falou uma coisa interessante que eu lembrei de uma coisa agora, Gabriela. Por exemplo, esse inner handle aqui, né? Que abre a porta, fica dentro do carro. Teve um projeto nosso que a gente trabalhou junto com o nosso cliente. E esse produto, olha só, você tem que posicionar ele, só uma coisa bem simples. Você posiciona ele no espaço, dentro do carro, aonde vai ser o painel de porta. E manda para o estúdio. Aí você fala assim, pô, mas beleza, você vai posicionar no assembly e tal? Sim. Só que não é simples assim. Você tem que ter uma noção de ergonomia. Você já tem uma zona protegida. Só que você tem que saber se você vai colocar ele assim, ele desse jeito, tal, botar paralelo. Enfim, o mais paralelo possível em relação à porta. A porta, a gente sabe que toda a superfície de estúdio, ela não é flat, ou seja, ela não é reta. Sempre tem um grauzinho lá, uma curvatura, principalmente por causa da luz. Então, posicionar, e eu digo a você, se você pegar isso aqui e passar para um projetista iniciante, ele provavelmente não vai conseguir fazer isso na posição certa. Ele vai conseguir colocar lá, mas será que está certo? Provavelmente não vai estar certo. Por quê? Porque você tem que ter as noções e habilidades do que o estúdio precisa. E isso você só consegue no dia a dia. Então, assim, a gente vai ter lives aí, inclusive, falando até dicas de como você faz, que é mais mão na massa, né? São as lives mais mão na massa. Mas é por isso que a gente defende e a gente tem a premissa de que o profissional, que ele tem um perfil que o mercado quer, ele consegue muito mais oportunidades, consegue ganhar 5 dígitos, ele consegue ser cogitado por outras empresas. Por exemplo, até hoje, você acredita que eu recebo convite para trabalhar com Aysen, para trabalhar como engenheiro? E olha que eu já estou fora do mercado. Eu, assim, para botar meu currículo, tem 12 anos. Porque eu não boto meu currículo em lugar nenhum, porque eu montei a Dortec. Só que chega para mim no meu LinkedIn. Olha, tem oportunidade para trabalhar na Alemanha como Aysen. Olha, tem oportunidade para trabalhar como gerente de engenharia em tal empresa e tal, assim. Porque o LinkedIn, ele pega o seu perfil e começa, né, a trazer. Desculpa. E é isso que acontece. Então, se você tem... Olha que sacada boa. Se você tem as suas habilidades dentro de uma rede social como o LinkedIn, por exemplo, vai chover oportunidade para você. Sim. Acredite, vai chegar. Só que você tem que estar preparado. Não mostre o que você não sabe fazer. Sim. Porque você pode perder uma grande oportunidade. Sim. Certo? E assim, é como o Anderson falou. Você, quando coloca isso, você está disponível até quando você coloca seu currículo. Então, quando você coloca seu currículo, a empresa vai ver suas habilidades. E se não for algo que agregue, né, que some, que faça a empresa otimizar o que ela está buscando, ela vai para outro candidato. E que outro candidato tenha. E se não tiver, vai para outro até encontrar aquele perfeito, um set DMA para desempenhar aquela função. Então, até quando você coloca seu currículo, é muito importante você ter as habilidades nele. Porque a empresa, ela vê isso, ela tá em busca disso. Ou então, quando acontece no networking, por exemplo, quando a empresa pergunta, Anderson, você está sabendo de algum candidato, algum projeto de produto que tem essas habilidades? Então, o Anderson conhece o cara e vai dizer, tal pessoa tem tais habilidades. Então, ela é adequada para você. Então, Anderson não vai indicar uma pessoa sem que ela tenha essas habilidades.
Então, o network ele só acontece quando você também tá nessa posição. Então, Anderson recebe muitos ligações, propostas, enfim, e-mails, por conta das habilidades que ele tem, né? Então, é isso que acontece no mundo profissional, né? As pessoas quando a gente vai contratar um advogado, um contador, alguma coisa, a gente contrata por quê? O cara tem aquela habilidade de ser o melhor, ou de entregar melhor, de fazer aquele serviço melhor. A mesma coisa com o projeto de produto. Então, você precisa ter habilidades. E, geralmente, esses caras desenvolvem essa habilidade com experiência, né? Mas o projeto de produto pode ter uma imersão. Outros caminhos. Você falou uma coisa interessante, dar um viu? spoiler. Outros caminhos. Quando você quer fazer algum procedimento médico, é interessante. Sim, aí, ó. Algum procedimento médico. O que é que você faz? Fala, pô, esse profissional, ele é bom? Entendeu? Como é que você sabe que ele é bom? Normalmente é por indicação. Ou pelo currículo do cara. Você vai lá e olha, o cara foi formado, ou ela, uma mulher, foi formada em tal lugar, assim. É a mesma coisa. Então, quando você tiver no seu currículo lá, olha, eu sou aluno, ou eu sou da Dortec Academy, putz, é outro nível. É isso Por quê? Porque a gente traz o aluno, a gente traz nossos seguidores para uma realidade verdadeira, o que acontece no dia a dia. É uma imersão. A gente tenta, ao máximo, trazer nas nossas lives conteúdo que faça com que você se conecte com a indústria. Esse é o ponto. Conectar você na indústria. E te tornar o melhor profissional, o melhor projetista de produto, com todas as habilidades, para que você desenvolva aquela função e seja o melhor naquilo que você faz, né? Obviamente, você precisa ter seu foco, sua força de vontade. Não é algo que vai entrar por osmose, você vai estalar o dedo e vai dizer, tô pronto. Não, você precisa, como tudo na vida, se dedicar, se preparar. Mas a gente tem todas as ferramentas, todo o arsenal para que você consiga se tornar o melhor projetista de produto, não é isso? Exatamente. E aí vai uma dica. A partir do momento que você ficar bom em um determinado setor do desenvolvimento de produto, ou seja, eu sou bom na engenharia, eu consigo desenvolver peça plástica, por exemplo, ou eu consigo desenvolver peça em sheet metal, ou eu sou um bom engenheiro de feasibility, ou eu sou bom no CAD e tal. Quando você fizer isso, você coloque no seu LinkedIn os termos-chave lá, porque as empresas procuram no mundo profissionais com aqueles termos e aí vai te achar. Mas coloque o que você sabe. Exatamente. Isso é interessante. Por que isso é interessante? Porque desenvolvimento de produto, como a gente falou em outras lives, está em todas as indústrias, em todas as empresas, todos os nichos, todos os ramos. Só que tem empresa que é especialista em desenvolver, por exemplo, banco. Então, quando ela for procurar, ela vai procurar um cara que desenvolva bem bancos. Então, ela vai procurar as habilidades no CAD, né? Pra gente não ficar aqui falando muito termo técnico. Mas ela vai procurar as habilidades de quem desenvolve bancos. Tem empresa que desenvolve o motor do carro ou o chassi do carro. Então, ela vai procurar as habilidades do cara que desenvolve. Então, quando você chegar pra entrevista, a entrevista vai ser relacionada com isso, né? Então, a gente não tá aqui falando de uma entrevista para o cara chegar lá e ser estagiário, para o cara chegar lá e ser trainee, para o cara chegar lá e ficar fazendo planilha. A gente não tá falando disso. A gente tá falando de uma entrevista para o cara ser desenvolvedor de produto. Exatamente. É outro nível, é outra hora, é outro HH. Ó, tem um dos nossos seguidores que falou comigo uns dias para trás, e ele falou assim, Anderson, eu preciso me preparar para as oportunidades que estão chegando. Sim. Porque ele já sabe o que está acontecendo. Ele já ouviu nos bastidores. Beleza, tudo bem. Aí ele falou assim, ó, eu sou um cara muito bom, por exemplo, no NX. Ele é muito bom no NX. Mas ele quer avançar pro CATIA. Sim. Aí ele falou assim, e agora, o que é que eu faço? Eu sou um cara bom em simulação, em packaging, mas eu não sei modelar, eu não sei fazer engenharia de peça plástica ou de sheet metal e tudo mais. E ele já quer aprender isso. Ele já quer começar a desenvolver essas habilidades. Então, esse é um cara que está à frente da galera. Porque ele já sabe o que vai acontecer, ou pelo menos está na sua intuição, e ele está indo atrás. Ele vai estar pronto. Quando a oportunidade chegar, ele vai estar pronto. Vai ter lá a fatia dele nesse investimento. E são investimentos altíssimos, né? O carro elétrico, imagina, os exemplos que a gente já deu de empresas que estão investindo. O carro elétrico, quando chegar aqui no Brasil com um preço acessível, quantas pessoas não vão migrar para o carro elétrico? Vão sair do motor a combustão
pro motor elétrico, quantas pessoas não vão atrás? Eu sou um deles, eu queria Tô dentro também. Então, hoje a gente ainda não tem um preço acessível, até pela forma de desenvolvimento, enfim. Mas quando isso estiver aqui dentro, já tiver algo enraizado, ou inclusive já tiver campanhas de incentivos para sair do motor a combustão, que a gente sabe todos os efeitos que causam no meio ambiente, enfim, e ir para o motor elétrico. Então, quantas pessoas não vão migrar? Então, o retorno para as empresas que vão estar investindo em carro elétrico vai ser gigante. Então, o desenvolvimento está em alto agora. Então, as oportunidades estão aparecendo. A gente estava até comentando antes da live também sobre as placas solares. Desculpa, as placas solares que estão em alta também. Hoje em dia, eu estava subindo aqui, a gente está em Salvador. Então, eu estava subindo uma região de Salvador e eu estava olhando uma região alta de Salvador. E estava olhando as casas embaixo e todas elas tinham placa solar. Parecia até que tinha colocado em conjunto, assim, sabe? Todas elas tinham, porque isso tá crescendo muito. Antigamente você não era comum você ver, mas hoje tá crescendo muito. E as empresas aqui no Brasil estão em desenvolvimento acelerado. Estão otimizando? Estão. Por quê? Porque tem redução de custo. Tem uma entrega mais rápida. E o que é que eles ganham com isso? Vender mais, ter mais lucro. Exatamente. E tem um detalhe, viu? Você tá falando, ó, por exemplo, placa solar, ele é um produto. Ele é um produto. Ele é um produto. Tem cliente nosso que trabalha com peças para energias renováveis. Né? Por exemplo, desenvolve para eólica. Ela vai procurar em algum momento profissional, projetista, engenheiro de produto, enfim, o que quer que seja, que saiba trabalhar com compósitos. Isso aí. E não acha fácil no mercado. Não acho. Não acha. Você acha que esse cara vai ganhar quanto? Não acho. Você entendeu? Não acho. É escassez, né? Justamente isso. É escassez de profissionais para as vagas que estão aparecendo. Então, as empresas, principalmente de energias renováveis, estão investindo fortemente, né? Porque já é o futuro, né? Não digo nem mais o futuro, é o presente. Já há um tempo já é o presente. Então, elas precisam cada vez mais fabricar. Se entrar uma concorrente, digamos que tem uma empresa X aqui que fabrica placa solar, só tem ela, e entra uma concorrente Y entregando um preço, um produto com um custo menor e mais rápido. Quanto é que essa empresa não vai ganhar? Quem dirá até deixar a empresa X de lado, entendeu? Então, por isso que as empresas estão investindo em profissionais que desenvolvam e que otimizem esse processo, né? Otimizem a linha de montagem, como a gente já citou exemplos, né? Otimize a linha de montagem, otimize o produto, otimize a entrega, o custo. Então, o projetista de produto, ele faz isso, né? Com as habilidades necessárias. Exatamente. Então, é isso com aí. certeza. E isso tudo leva a bons resultados. Não, sem dúvida. E bons dígitos na conta. Com certeza. Então é isso. Eu acho que essas habilidades traz oportunidades na área e com certeza tem bons frutos e resultados por vir. Sim, e uma dica que a gente deixa hoje, né, como gerar oportunidade de negócio é justamente essa. Você criar habilidades, né? Adquirir essas habilidades, construindo elas ponto a ponto e se tornar um profissional valioso e gerar essas oportunidades de negócio, né? Como autônomo, principalmente, você vai conseguir pegar mais projetos, né? Vai conseguir ter mais flexibilidade, né? Trabalhar de vários lugares, né? Ganhar acima de 5 dígitos, ser requisitado, enfim. Então, você consegue, né? Gerar muitas oportunidades, mesmo em meio a uma crise. Porque existem, sim, empresas que estão investindo fortemente no desenvolvimento. Então, você consegue. E a gente estava até conversando também com outros profissionais que estavam falando sobre ter essa flexibilização, né? De serem PJ, ter essa flexibilização para conseguir trabalhar em vários frentes diferentes, né? Trabalhar com vários projetos diferentes. Então, isso está muito forte hoje em dia, né? Com certeza. E ter mais liberdade também, né? Sim, mais liberdade, trabalhar de qualquer lugar, né? Fazer seu horário, né? Ter sua liberdade, né? Então, hoje em dia, é uma oportunidade muito grande quando você traz isso para sua realidade, né? Então, vale muito a pena você se especializar e gerar essa oportunidade. Com certeza, sem dúvida. Bom, acho que é isso. Excelente a live de hoje, bom bate-papo. E a gente se vê na próxima live. Não esquece, tá? Segue a gente nas redes sociais, no YouTube, no LinkedIn, Instagram. Nós nos comunicamos direto, né? No Instagram, tem um link lá do Telegram, que nós fazemos uma comunicação direta é um grupo mais reservado. Então, quem tá afim de várias dicas aí na área,
conecta lá, manda pro amigo, né? Compartilha, porque a ideia da gente é crescer e ajudar bastante pessoas, a comunidade na área de engenharia de produto. Sim, Beleza? e se ficou alguma dúvida, né, sobre a live de hoje, ou se você tem alguma dúvida, manda pra gente também, que a gente tá sempre entrando em contato, sempre respondendo, né? Exatamente. Então, manda pra gente aí, interagir aí, que a gente tá lá respondendo. Excelente, um abraço. Valeu, tchau, tchau.